No Bula Legal de hoje, você vai ver que o PL que proíbe MIPs em supermercados no Rio de Janeiro foi aprovado em comissão da Alerj. Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, foi aprovado o PL que trata da cassação da licença de farmácias que venderem medicamentos falsos. E a gente ainda te atualiza sobre o possível aumento no piso salarial do farmacêutico. Fica comigo até o fim do vídeo, roda a vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Este é o Bula Legal, um programa que te atualiza mensalmente sobre os projetos de lei que são bons e ruins para o setor. Toda primeira quarta-feira do mês, eu, Viviane, e a equipe da Arco Advice, a gente está aqui juntinho com você para te atualizar sobre todos esses projetos. Aproveita que você está aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e para o YouTube entender que a gente é relevante para você. Hoje somos dois. Eu e o Eduardo Brito, analista da Arco Advice, está aqui comigo e a gente vai comentar alguns projetos que foram aprovados recentemente. O primeiro deles é o projeto que proíbe a venda de MIPs em supermercados no estado do Rio de Janeiro. Esse projeto foi aprovado em comissão da Alerj e o Eduardo vai comentar agora para a gente sobre essa etapa e os próximos passos. Eduardo, primeiro, obrigada pela sua presença aqui no programa. Conta para a gente aí do que se trata esse projeto e quais são as próximas etapas. Bem, agradeço, Viviane, é sempre um prazer participar, também cumprimento a todos os telespectadores. É isso, como você disse, o projeto ele foi aprovado numa comissão da Alerj, essa era a última comissão do projeto, ele tinha 3, essa foi a Comissão de Economia, Indústria e Comércio, que era a terceira. E aí, agora que acabou a fase das comissões, que é a primeira fase do processo legislativo, ele fica pronto para ser votado em plenário. Mas aqui cabe ressaltar que a votação em primeiro turno. Na Alerj, um projeto, ele precisa ter 2 turnos de aprovação para ele seguir para o governo torná-lo lei ou não, né? Numa etapa posterior. Mas agora o que a gente tem é um projeto pronto para ser votado em primeiro turno. Então, sim, ele saiu da primeira fase, então ele teve um avanço aí significativo, mas ainda tem um percurso aí um pouquinho que não deve se resolver no curto prazo por hora, ele ainda tem um chão pela frente, mas de toda forma teve um avanço. Tá, vamos relembrar aqui o teor desse projeto. É um projeto de lei que proíbe a venda de MIPs em supermercados, porque tem muito projeto sendo analisado, sendo votado, tramitando, que pede a liberação da venda do MIP em supermercado. Esse, no estado do Rio de Janeiro, é o contrário, é um projeto que quer proibir a venda do MIP. Qual é o teor desse projeto, Eduardo? O que ele diz? Olha, ele é um teor simples que diz basicamente o que você disse, que é proibida a venda de MIPs em supermercados e estabelecimentos comerciais similares, sem definir especificamente esses outros comércios que seriam. Mas até legal que você comentou que em algumas assembleias há projetos de liberação, porque na Alerj também tem um projeto, na verdade, que pede a liberação. Mas, olhando a Alerj, o projeto de proibição que está avançando, o projeto de liberação segue estagnado. O que é uma boa notícia para o setor. Vocês da Arco, qual é a sensibilidade de vocês? Vocês acham que esse projeto de proibição tem grande chance de ser aprovado pelos deputados? Olha, a gente acha que, caso tenha os deputados que deliberar sobre o tema, a proibição leva vantagem sobre a liberação. Mas o projeto, como eu disse, ainda precisa de 2 votações em plenário, que deve tomar um tempo, e acho também que a Alerj, ela, de certa forma, tende a achar que a pauta se relaciona com competência federal. Então, assim, talvez a Alerj deixe isso um pouco... Tente ver qual que é a legislação federal para tentar seguir e tirar um pouco a competência dela. De quem que é o projeto, Eduardo? É do Márcio Pacheco, que é o atual líder de governo. Tá, e esse projeto ele fez justamente pensando em apoiar o setor. Isso, exatamente. Bom, então a notícia é positiva, né? Tem chance aí de um projeto que proíbe o MIP e não o que libera
projeto que proíbe ser aprovado na Alerj, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eduardo, agora eu quero falar sobre um projeto que foi aprovado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que é o PLC 45. Esse projeto, ele trata da cassação da licença de farmácias e drogarias que venderem medicamentos falsos. Queria que você comentasse um pouquinho, Eduardo, sobre a tramitação, a discussão desse projeto, probabilidade de sanção ou veto, e tem também uma questão aí de fornecedor, né? Envolve também fornecedores. Comenta pra gente, por favor. Sim, bem, esse projeto, como você disse, ele é um projeto relativamente simples, né? Ele é curto, o que ele diz é que deve haver a cassação da licença de farmácia que comprovadamente venda medicamentos falsos. Além disso, também determina que as farmácias instalem uma placa com o número da vigilância sanitária e uma mensagem alertando sobre a necessidade de não se comprar, né, de não se vender medicamentos falsos. Então, tem a questão da cassação da licença e a questão da placa. São essas duas coisas que o projeto trata. Esse projeto, também ressaltar que ele é da Câmara Municipal do Rio, então a abrangência deles, uma vez se tornando lei, se dá só na capital, não para todo o Estado. A discussão dele, ele foi debatido diretamente em plenário, ele não passou por essas fases das comissões, né, sendo analisada uma a uma, as comissões falaram sobre ele diretamente na última etapa, que é o plenário. E o que a gente percebeu, assim, até curioso, ele foi votado em 2 turnos na mesma semana, praticamente no dia sequencial ao outro. Então, foi assim, rápido, e, no geral, o que a gente percebeu é que não houve muita discussão do texto. O texto simplesmente foi votado e não houve muitos parlamentares querendo debater sobre o seu mérito. Ele passou, assim, de modo um pouco desapercebido, tal. Desapercebido não, acho que não seria a palavra correta, mas sem debate. Não foi um texto que gerou muitas discussões. Sobre se ele deve se tornar lei ou não, né, se a prefeitura vai sancionar ou vetá-lo, e aqui vale destacar que o projeto, nesse momento, ainda não foi para a prefeitura, ainda está aguardando esse envio, é o próximo estágio. A gente entende que a prefeitura tende a sancioná-lo, tá? Por quê? Porque o líder de governo na Câmara Municipal do Rio, que é o vereador Átila Nunes, ele pediu coautoria do texto. Então, assim, de certa forma, indiretamente, já é uma manifestação de que o governo apoia a medida. Sobre o tópico de fornecedores, a questão que pode ter aí algum tipo de entrevero é porque, como eu disse, o texto diz que a licença é cassada da farmácia que vender medicamento falso. Mas pode ser que uma farmácia haja com boa-fé e o medicamento falso vendido se dê por má-fé do distribuidor. Agora, o que a gente acha é que a própria lei, uma vez sendo sancionada, ela diz que ela terá que ser regulamentada pelo Poder Executivo, pela Prefeitura. Ou seja, a Prefeitura, transformando-se em lei, cabe a ela fazer um ato, como um decreto, regulamentando com os pormenores, sistematizando a aplicação dessa lei. E aí, nessa posterior regulamentação pela Prefeitura, pode ser que esse caso do fornecedor, do distribuidor, seja melhor detalhado e assim especificado para a farmácia não correr esse risco quando agir de boa-fé. Essa questão da regulamentação é importante porque a vigilância sanitária precisa definir como ela vai chegar até o medicamento falso. A gente sabe que tem a rastreabilidade, né, que está aí para ser implantada no país. A rastreabilidade é um sistema justamente desenvolvido para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de fraude, de falsificação, porque você tem a serialização do medicamento, você acompanha o medicamento da indústria até o consumidor desse produto, né? Então, assim, eu acho que o cerco vai se fechar, vai ficar cada vez mais difícil isso acontecer, mas se acontecer, a vigilância sanitária precisa desenvolver ferramentas, processos para identificar a falsificação de um medicamento, o que, assim, é crime. Bom, no programa anterior nós falamos sobre como o aumento no piso salarial do enfermeiro poderia impactar a discussão sobre o piso do farmacêutico. Se não me engano, o Eduardo pode me corrigir, existem hoje no Congresso Nacional 3 projetos de lei propondo piso salarial do farmacêutico a partir, acho que de R$6.000, R$6.500, em torno desse valor. E a classe acredita que uma discussão
relacionada ao aumento do piso do enfermeiro, que também tá tramitando, tem esse movimento no Congresso Nacional. Se o piso do enfermeiro passar por esse reajuste, isso pode impactar a discussão também sobre o piso salarial do farmacêutico. Vocês estão seguindo essa linha? Bom, antes do Eduardo responder, eu vou colocar o link aqui em cima do nosso programa anterior, em que a gente conversa sobre isso com o André, se você também quiser ficar mais a par da discussão. Eduardo, do início de março até agora, cerca de 30 dias depois, houve alguma atualização nessa pauta do aumento do piso salarial do enfermeiro? Se houve, qual vai ser o impacto na discussão sobre o aumento no piso do farmacêutico? Olha, houve sim uma novidade no enfermeiro e não no piso dos farmacêuticos. A novidade do piso dos enfermeiros foi que a urgência do projeto foi aprovada na Câmara dos Deputados. Então, esse projeto ele já está pronto para ser votado, podemos dizer. E uma vez que ele já foi aprovado no Senado, seria, se aprovado na Câmara sem alterações ao texto do Senado, ele já poderia seguir para o governo decidir, né, se torna lei ou se é vetado. Agora, o que a gente gostaria de ressaltar é que a aprovação da urgência pelos deputados não significa que os deputados apoiem o mérito do texto, isso é, o piso. Isso quer dizer o quê? Assim, tentando resumir, que a aprovação por parte dos deputados para o projeto poder ser votado não quer dizer que o projeto, de fato, será votado. E o que pega aqui nesse projeto? Qual que é a grande discussão? Esse projeto ele é considerado aquela nomenclatura famosa de bomba fiscal. A previsão dele, a estimativa é que ele vai acarretar um custo de 16 bilhões de reais para o governo, então é um custo bastante alto. E para você ter uma nova despesa criada, que é o que o projeto propõe, você precisa ter algum tipo de fonte de financiamento, né? Algum tipo de receita que vá cobrir essa despesa. Então, a dificuldade aqui é se achar uma fonte de receita que cubra esse custo. Qual é o valor do piso que estão propondo para o enfermeiro? O piso mínimo seria 4.750, mas aí ele pode ser escalonado pelo que estão propondo, dependendo da categoria do enfermeiro, de quanto tempo de serviço, enfim, isso pode variar. Mas o piso mínimo do enfermeiro nacional seria 4.750. E se esse piso for aprovado, vocês acham que isso pode, de alguma maneira, fortalecer os projetos que tramitam, pedindo também um aumento no piso do farmacêutico? Isso, assim, historicamente há uma sinergia entre as categorias. Então, aprovando para uma, pode ser que estimule o debate, pelo menos o debate do aumento para a categoria dos farmacêuticos. Mas, até o momento, acho que vale a pena deixar isso claro, que é o que a gente disse, os projetos dos farmacêuticos não tiveram andamento até aqui. Eles seguem parados no mesmo status do nosso último encontro. Maravilha. Deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo e comenta aqui embaixo o que você está achando do programa, faça suas sugestões, mande a sua pergunta. Quem sabe a sua dúvida não pode gerar também uma pauta aqui no Bula Legal. Quero agradecer a presença do Eduardo. Eu agradeço, Viviane, como sempre, um prazer, e agradeço também aos nossos telespectadores. Bom, obrigada pela sua companhia. A gente te vê daqui a 30 dias no próximo Bula Legal. Lembre-se que ele vai ao ar na primeira quarta-feira do mês, às 19 horas. Até o próximo. Tchau, tchau.